Você está em mais um Historicidade, um programa que discute história. No programa de hoje, nós vamos ter o prazer de receber novamente o professor Dr. Gilberto Rodrigues, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E vamos receber o professor Gilberto Rodrigues aqui hoje para falar sobre a questão dos refugiados, como no programa anterior, só que dessa vez vamos falar dos refugiados no Brasil. Professor Gilberto, novamente é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente. A conversa que nós tivemos no programa anterior foi extremamente esclarecedora, né? Uma aula de política internacional, para a gente entender o que é o refugiado, né? E é bom que se o nosso telespectador não viu o programa anterior, que veja, né? Para entender isso tudo. Professor, na nossa entrevista anterior, no nosso encontro anterior, você definiu o refugiado muitas vezes como uma situação de fuga por causa de conflitos ou por causa de perseguições por conta da orientação sexual ou da condição da mulher, por questões políticas. E o Brasil, né, é um país que, notavelmente, ao longo da sua história, sempre foi um país que recebeu gente de fora, né, de maneira forçada ou de maneira voluntária. Ao longo da história foi isso. E como o Brasil, nesse cenário de conflito no Oriente Médio, esse quadro xenófobo que nós temos na Europa, com governos de direita em países como a Áustria, né, que estão bloqueando as entradas desses refugiados, especialmente dos sírios islâmicos, isso também conta muito, acredito. E como é que o Brasil está se posicionando em relação a isso? Bom, César, um prazer novamente estar aqui com você, Obrigado. com os telespectadores. Acho que é importante, primeiro, a gente reforçar o que você já havia comentado, de que o Brasil é um país de acolhimento. O Brasil tem acolhido historicamente imigrantes. Aliás, a nossa própria nacionalidade, né, a população brasileira, é em grande medida forjada por migrantes os mais diversos, europeus, do Oriente, japoneses, africanos que vieram forçadamente para cá como escravos. Então, nós somos nossa miscigenação, tal como é estudado inclusive na antropologia, na sociologia, deve muito à migração. Agora, do ponto de vista da contemporaneidade, né, e de como o Estado brasileiro e a sociedade civil brasileira se comportam, se posicionam sobre as crises humanitárias no mundo, eu acho que vale a pena destacar algumas questões. Primeiro, que o Brasil já foi país que, além de receber muitos imigrantes, também nós expulsamos brasileiros durante o período militar, da ditadura militar, né? Da ditadura civil-militar. Nós tivemos um período em que pessoas foram exiladas, tiveram que ir para o exílio, e muitas delas se tornaram refugiadas, inclusive personalidades políticas, artistas, né? Gente que fugiu sem passaporte, sem documento nenhum. Normalmente, né? Acontece assim, a pessoa é obrigada a se retirar rapidamente do país, cruzar uma fronteira, porque a ameaça está muito ali próximo. Então não dá tempo de pegar as coisas e de fazer malas, às vezes é com a roupa do corpo e às vezes sem documento. Isso é no mundo inteiro, isso é uma característica do mundo. Por isso é que a legislação de refugiados é muito permissiva, né? E está escrito lá na Convenção de Genebra de 51 que as pessoas são refugiadas independentemente de documentos, de portarem documentos. Porque, claro, a gente sabe que tem países que criminalizam o indivíduo que não tem documento. O estrangeiro, o passaporte é o documento mais importante, é a peça mais importante que o estrangeiro carrega com ele. Se ele não tiver o passaporte, ele é um indocumentado. E isso pode gerar para ele ou para ela uma situação de cárcere, né? Uma situação de prisão, de confinamento. Entretanto, se a pessoa é refugiada, mesmo que ela não tenha passaporte, o seu direito está garantido. Então, no caso e o Brasil tem respeitado muito isso exatamente pelo ponto que eu quero tocar, que é a nossa legislação. Depois da gente passar por esse período de expulsar brasileiros, a partir da redemocratização, o Brasil passou a se atualizar no campo dos direitos humanos. E o direito dos refugiados é parte desse conjunto dos direitos humanos. Então, firmamos tratados, convenções, protocolos, nos filiamos a várias agências e organizações que cuidam disso, tanto na ONU quanto na OEA, Sistema Interamericano. E o Brasil reconhece o direito dos refugiados, mas faltava ter uma lei específica para os refugiados. E essa lei foi aprovada, ela foi promulgada, né, nos anos 90, é a Lei 9.474 de 1997.
é a Lei Brasileira dos Refugiados. Essa lei é considerada pelo Acnur uma lei muito boa. Inclusive, há um tempo atrás ela era considerada uma lei modelo. Já passou algum tempo, ela já não é uma lei modelo, né? Porém é uma lei considerada ainda boa. E por que ela é boa, César? Porque ela permite que o refugiado possa ir e vir dentro do país, ela não confina o refugiado. A gente tem países, por exemplo, o caso bastante conhecido da Austrália, onde os refugiados são tratados como se fossem criminosos, eles são confinados em locais que nós poderíamos chamar de campos de concentração ou até de prisões. Então, o direito de ir e vir não é garantido em muitos países para refugiados, e aqui no Brasil ele é. Outra coisa é o direito ao trabalho, um direito social. Muito poucos países conferem também essa possibilidade. Há muitos países que dão ajuda para os refugiados, mas não permitem que eles trabalhem. Não integram eles na sociedade. Não integram, que é uma condição de integração. Outra coisa é o direito ao estudo. Inclusive, a nossa lei brasileira, o artigo 44 da lei diz que as instituições de ensino, qualquer instituição de ensino, né, ensino fundamental, médio, ensino superior, estão obrigadas a facilitar o ingresso dos refugiados para estudar, para reconhecer títulos, né, que eles tiveram nos seus países de origem. Então, a lei brasileira é uma lei boa tanto no que diz respeito à proteção, quanto no que diz respeito à integração, né, nos dois aspectos que são duas vertentes muito importantes para o refugiado. E o Brasil, então, passou a receber refugiados. A quantidade de refugiados que nós temos no Brasil ela é muito pequena em relação ao nosso território e à nossa população geral. O Brasil tem esse território imenso, né, que todos nós sabemos, né, e temos uma população hoje mais ou menos estimada do IBGE de 200 milhões de pessoas. E quantos refugiados nós temos hoje? Quer dizer, diante desse território, dessa população imensa, temos hoje, né, estamos falando de 2015, 8.600 mais ou menos refugiados. É um número muito pequeno, César, porque países vizinhos, como por exemplo Venezuela e Equador, têm muito mais do que nós. E em tese, e na realidade, tem menos recursos que nós, de políticas públicas, né? Então, o Brasil tem um potencial muito grande de receber mais refugiados. Acontece que nós não temos a condição, como é o caso do Líbano, da Turquia, dos países europeus, de proximidade com as áreas de conflito. Então nós nunca vamos, pelo menos no cenário atual, a receber grandes fluxos de refugiados, porque eles viriam por terra ou por mar. O que nós estamos recebendo são refugiados, digamos assim, em conta-gotas, né, comparativamente ao que ocorre em outros países, que vêm por via aérea, ou talvez alguns por via marítima, e alguns por via terrestre, mas num fluxo bem menor. Então, quando a gente fala em aumentar o número de refugiados no Brasil, nós não estamos falando em ter 200 mil, 300 mil, até 1 milhão. Nós estamos falando em aumentar em alguns mil refugiados, né? Pouca coisa. Agora, tem outra questão importante que é o seguinte, o refugiado, né, a pessoa que é refugiada, ela é reconhecida como refugiada a partir do momento que ela mesma se classifica como refugiada. Ela tem que se autodeclarar refugiada. Ela se autodeclara, ela peticiona ao governo onde ela chegou, no país que ela chegou, assim, eu quero pedir refúgio. Ou também ela tem que ser esclarecida desse direito, dependendo de onde ela vem, a autoridade tem a obrigação também de dizer, não, mas você gostaria de pedir o refúgio? O refúgio é assim, assado e tal. Então aí tem um processo. E quem define esse processo é aquela lei que eu mencionei agora, a Lei Brasileira dos Refugiados. Cada país tem a sua lei, que tem um vínculo com a Convenção da ONU que trata do assunto. Mas a Convenção é genérica e o país tem que fazer uma lei detalhando. No caso da lei brasileira... Não, o que aconteceria no caso. Exatamente. No caso da lei brasileira, o que a nossa lei diz? Quem vai processar o pedido é a Polícia Federal. A Polícia Federal. E esse pedido é processado e ele vai, através do Ministério da Justiça, ele vai chegar até um órgão chamado Conselho Nacional para Refugiados, o CONARE. O CONARE é um órgão composto por ministérios do governo, então o Ministério da Justiça, que é o que preside o CONARE, Ministério do Trabalho, Saúde, Educação, a própria Polícia Federal, e aí tem um detalhe interessante, a Caritas Arquidiocesana, ela participa desse conselho como representante da sociedade civil. O conselho prevê uma cadeira para a sociedade civil. Quem exerce é a Caritas Arquidiocesana, que é uma organização não governamental da Igreja Católica.
Ligada à CNBB, né? Ligado a... toda a ela estrutura funciona da igreja, no mundo né? inteiro. Na verdade, é uma associação não governamental, mas que é, digamos, vinculada totalmente à Igreja Católica e trabalha com questões humanitárias. E também o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, tem uma cadeira no conselho, mas não tem direito a voto. Tá. Mas por que é importante o Acnur estar lá? Porque o Acnur sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então ele pode assessorar o próprio... Dando informações, Exato, né? com informações, com... É o Acnur, que inclusive você tinha comentado no nosso programa anterior, que dá o alerta humanitário Exato. de situações de refúgio. Então, por exemplo, tem países que não tem dúvida de que aquela pessoa é refugiada, que é o caso da Síria, República Democrática do Congo, Somália, você tem Colômbia também. Sim. Mas independente disso, precisa ter uma aprovação do Conselho. A partir do momento que o Conselho aprova, a pessoa é reconhecida como refugiada oficialmente e ela vai ganhar uma cédula de estrangeiro, uma identidade. Enquanto ela não é reconhecida, ela tem um protocolo de solicitação. Eu acho que todo mundo que já pediu passaporte na Polícia Federal sabe que você ganha um protocolo. Então, esse é mais ou menos parecido, o protocolo do refugiado, com esse que você pede o passaporte. A diferença é que aquele documento é muito importante para ele ou para ela, porque é o documento que vai fazer com que ele possa fazer coisas, inclusive tirar a carteira de trabalho, que a lei de refugiados brasileira permite isso. Então, o Brasil é hoje um país visto como muito acolhedor para refugiados, porque temos uma boa lei e uma política governamental favorável. Sim, aí temos, por exemplo, até o caso sírio é muito evidente, mas nós temos os haitianos. Sim. Que chegam aqui e pedem refúgio, que é os refugiados de grupos sociais. Exato. Podemos dizer assim, por causa do país... Desde antes da Copa de 2006, né, quando começou o terremoto lá, no começo do século XXI, né, teve a campanha da ONU, a missão brasileira MINUSTAH, chefiada pelo Brasil, da ONU, e a situação não melhorou até hoje. Nós estamos falando aqui de 11 anos e nós temos refugiados chegando. Inclusive, isso gerou um problema interno recentemente. Né? Sim. O governador do Acre, o governo do Acre, possibilitou que meios de transportes desses haitianos que vieram a São Paulo encontrar seus familiares. E isso gerou uma guerra entre governadores. Sim. É interessante você lembrar desse caso, César, pelo seguinte: o controle de fronteiras no Brasil, quem faz é o governo federal. Só que a partir do momento que ele ingressa no território, ele está dentro de um estado, ele está dentro de um município. Como é que fica a questão federativa? Então a gente teve um conflito federativo por conta de que o governo do Acre começou a ser pressionado por uma chegada maciça, né, de haitianos, improvisou, fez o que era possível, não tinha recursos suficientes do governo federal, e aí e os haitianos, na verdade, como a maior parte dos estrangeiros, eles querem se deslocar para os grandes centros econômicos, que no caso é São Paulo e Rio de Janeiro. Busca de trabalho, né? Onde tem grandes oportunidades. Então, o que o governador do Acre fez na época foi facilitar, digamos, esse deslocamento, mas isso foi muito criticado na época pelo governo do estado de São Paulo e pela própria prefeitura, né? Independentemente até de partidos, né? Diferentes ou mesmo partido, no sentido de que mas nós não fomos avisados, nós temos que nos preparar. Claro, é preciso ter uma coordenação federativa para isso. E eu acho que esse caso ele gerou uma lição importante. O Brasil precisa se preparar em termos federativos, né? Porque a pressão maior, sem dúvida, vai ser sobre São Paulo, Rio de Janeiro, talvez um pouco Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O governo federal também pode incentivar alguns estados a receber refugiados, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que está recebendo sírios. Sim. Né? Então pode fazer acordos, o Acnur também ajuda nisso. Agora, então são lições que nós estamos aprendendo, porque isso é uma nova demanda que está surgindo para nós. Os haitianos, eles inicialmente pediram o refúgio, mas o CONARE decidiu abrir um precedente dizendo que eles não são refugiados porque não haveria o elemento da perseguição. Que é o que diz a Convenção. Tem muita polêmica, né, sobre isso, tem juristas que entendem que eles poderiam ser refugiados, inclusive se diz que eles seriam refugiados ambientais, que é uma categoria que não existe, mas a gente fala porque, digamos, antes do direito tem o fato, né? E o fato social é que, se a gente falar em termos de fato, eles são refugiados ambientais. Também tem os refugiados climáticos, entre aspas, né? Juridicamente ainda não se considera. E nós vamos voltar nessa conversa daqui a pouquinho, vou chamar um rápido intervalo. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Historicidade. E hoje nós estamos falando
sobre a questão dos refugiados no Brasil. Para isso, nós estamos recebendo o professor doutor Gilberto Rodrigues, que é do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor Gilberto, estávamos conversando aí no primeiro bloco sobre essa questão dos refugiados chegando no Brasil e temos a Acnur tem um convênio com universidades brasileiras que temos aí uma cátedra, que é um lugar para ter estudos acadêmicos e debates, criações de políticas, acredito eu, que é a cátedra Sérgio Vieira de Mello, que foi um grande diplomata brasileiro que morto no Iraque, né, e a cátedra recebeu o nome em sua homenagem, né, foi homenageou, então a Acnur, e você faz parte dessa cátedra na UFABC, correto? Fala um pouquinho pra gente o que a cátedra faz, qual que é o papel dela e como é que se ela dá suporte. Explica pra gente o que é. Sim, a cátedra é um produto, né, a partir da criação do Acnur, muito importante para a integração dos refugiados. Como você lembrou, o Sérgio Vieira de Mello, que trabalhava na ONU, um diplomata da ONU, ele faleceu naquele atentado terrorista que houve em Bagdá, no dia 19 de agosto de 2003. Esse dia, inclusive, a ONU criou o dia humanitário, passou a ser o dia 19 de agosto, em homenagem ao Sérgio e a cerca de 50 pessoas que morreram naquele atentado. E o Acnur, na América Latina, principalmente, resolveu homenagear o Sérgio, criando uma cátedra com o seu nome para a promoção dos direitos dos refugiados. Isso foi na Costa Rica, que é uma das sedes do Acnur regionais. E a partir daí, então, em 2004, os primeiros convênios da cátedra foram firmados pelo Acnur com universidades brasileiras. E a partir daí, essas cátedras foram surgindo a partir desse convênio com o Acnur. Então, a cátedra Sérgio Vieira de Mello pode ter em diferentes universidades. O que é a cátedra? É uma cátedra diferente de outras, que normalmente, se a gente lembrar a cátedra Jean Monnet na União Europeia, ou a cátedra Unesco, né, que normalmente um professor ou uma professora recebem uma verba para fazer uma pesquisa, escrever livros, fazer eventos, é uma coisa mais acadêmica. A cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela se diferenciou, e é interessante, César, que essa diferenciação não se deu na sua origem, ela se deu na sua prática, né? Na medida em que ela passou a ser praticada, ela passou a compor as suas atividades nas 3 esferas importantes da universidade, que é a docência, a pesquisa e a extensão. Então, a cátedra Sérgio Vieira de Mello atua nessas 3 áreas. Uma coisa importante, né, que a gente destaca do trabalho da cátedra é o acolhimento que ela tem também em relação aos refugiados. Uma coisa que já está identificada pelo Acnur e pela sociedade civil, as organizações da sociedade civil, é a necessidade que os refugiados têm no Brasil de aprender português. Porque o português não é uma língua franca, né? É uma língua falada apenas por quem realmente está nos países de língua portuguesa. Então, sírios, né? Congoleses, somalis, pessoas que vêm de tradições linguísticas tribais ou mesmo anglófono, francófono, quando chegam aqui, os haitianos, a primeira coisa que eles precisam é aprender português. Por quê? Senão eles não conseguem se integrar. Sim. E quem vai propiciar esse curso de português? Aí tem uma série de possibilidades. A Caritas Arquidiocesana propicia. Organizações não governamentais que trabalham com refugiados, como a ADOS, não é? Que é uma organização sede em São Paulo, que aliás dirigida pelo um ex-aluno meu, Marcelo Aidu, que fez um TCC sobre refugiados, depois criou essa organização não governamental, muito interessante, a ADOS. As universidades, quer dizer, aí entra a cátedra. Nós na UFABC, por exemplo, nós criamos um curso de português para refugiados, né, totalmente gratuito e com a possibilidade deles poderem, inclusive, tirar um certificado, porque além de aprender o idioma, o certificado também os ajuda a obter um emprego, né, obter uma colocação. Então, e mais, César, tem uma coisa muito interessante e importante. O fato deles aprenderem a língua de onde eles estão também gera uma segurança para eles. Né? Segurança essa que está muito abalada porque eles tiveram que deixar o país, o seu país de identidade. Então, o fato das universidades, através da cátedra Sérgio Vieira de Mello, acolherem os refugiados,
vai inclusive além das questões materiais. Tem um aspecto intangível aí que tem a ver com o próprio acolhimento psicológico, o acolhimento identitário dessas pessoas. Ele fica isolado onde ele está, ele consegue conversar, se comunicar. Exato. E uma coisa que ocorreu muito interessante no FEBC é que refugiados de mesma nacionalidade se conheceram fazendo curso de português e não se conheciam fora. Então, hoje que a gente chamaria de networking, né? O networking entre eles e os brasileiros também se dá através desses encontros. E os encontros acontecem lá na própria UFABC, dentro da universidade? Dentro da universidade, os cursos são oferecidos, nós acabamos de concluir um curso, né? Tivemos uma boa recepção, sírios, haitianos, congoleses, né? Claro que eles têm dificuldades, inclusive essas dificuldades derivam da própria dificuldade material que eles têm, né? Como pegar um ônibus, né? Ter que pagar esse ônibus. A gente ainda não temos assim um protocolo de atendimento na universidade que cubra essas despesas, né? A gente provavelmente terá que ter para poder, digamos, fechar esse ciclo, né, de acolhimento. Mas, sem dúvida que esses passos a gente precisa dar o quanto antes para poder complementar a esfera estatal, César, porque o Estado tem obrigação, mas a gente sabe de oferecer as políticas públicas, mas ele não tem como oferecer elas plenamente. Então a sociedade civil complementa o Estado nas questões humanitárias. E isso entra na alma da própria universidade, que é atender, né, a população, não é só para produzir saber, mas sim fazer com que esse saber melhore a vida das pessoas, das comunidades em torno dela. Então, como uma ação extensionista, a gente cumpre um papel, uma missão, que é uma missão da universidade, que é acolher essas pessoas, principalmente considerando que estão em condição de vulnerabilidade, e também oferecer à comunidade a possibilidade de ajudar, apoiar a causa dos refugiados quando a gente faz um evento ou quando, por exemplo, a gente também conversa através de um programa como o seu, né? A Historicidade, a gente está conversando com a população no sentido de esclarecer a população para ela entender que o refugiado não é um criminoso, não é um bandido, o refugiado é uma pessoa que está vindo perseguida, então ela é vítima, ela não é autora de crimes, ela é vítima. Às vezes está no meio de um conflito armado, né? Um conflito armado, e essas pessoas elas precisam ser acolhidas, e certamente ao fazer isso a gente está cumprindo um papel importantíssimo, que é o papel da solidariedade. E dentro da cátedra existem também pesquisas acadêmicas. Temos pesquisas. O interessante é que vários alunos e alunas se interessam em fazer TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, porque o tema, como todos os temas de direitos humanos, né, eu sempre defendo isso, é muito difícil uma pessoa fazer um trabalho sobre direitos humanos e não estar tocada pelo tema. Isso tem um lado bom, porque é a paixão junto com a ciência. O lado complicado é porque a ciência, a gente precisa separar um pouco, às vezes, a emoção para poder fazer a ciência com mais eficácia. Mas eu não vejo que no campo dos direitos humanos isso seja um problema, né? Eu acho que é possível trabalhar o tema dos direitos humanos e o tema dos refugiados na academia, ainda com essa carga emocional que, na verdade, serve como um grande estímulo para que esses trabalhos acadêmicos também sirvam à comunidade. Exato, né? Temos essa proporção. Inclusive, eu sei que tem pesquisas sobre o estado de origem, né? Que levanta informações sobre aquele estado, aquela cultura, para poder nós termos informações também sobre isso. E só para a gente também esclarecer alguns pontos, não é? Quando o refugiado chegou aqui no Brasil, né? Onde que normalmente, que lugar, ele não sabe onde ele tem que procurar, né? Mas normalmente onde ele vai em primeiro lugar, onde ele é acolhido em primeiro lugar, para onde ele vai, o que ele vai precisar, quais são os procedimentos, né, que ele precisa. Eu cheguei aqui da Síria, né, então eu não, né, por exemplo, né, então eu não falo português, né, cheguei aqui, e aí? Essa sua pergunta é bem interessante, porque há relatos muito curiosos de refugiados que depois que já estão acolhidos e já residindo em algum lugar e tudo, eles contam como é que foi essa chegada deles, né? Aqui na região metropolitana da Baixada Santista, existe um histórico, né, de refugiados que chegam através da via marítima, né? E a maior parte deles chega clandestino, ou seja, eles entram no navio sem que ninguém saiba. E uma vez que isso aconteça, a tripulação tem a obrigação, uma vez descobrindo que eles são clandestinos, de colocá-los
né, dentro do navio, porque como clandestinos muitas vezes estão viajando fora do navio. Uma situação extremamente insalubre, extremamente arriscada, mas eles fazem isso. No desespero, né? Exato. E aí, ao chegar no porto, são encaminhados para a Anvisa, porque aí tem uma questão de saúde, né? Porque muitos vêm muito fracos, né? E tem que ver também as questões de doenças e tratá-las e tal. E logo a Polícia Federal é acionada, mas também a rede da sociedade civil, no caso a Caritas, né? A Arquidiocesana também é acionada. Existem acordos com universidades também, as universidades às vezes apoiam. Mas o grande centro de recepção, César, é a Caritas em São Paulo. Então, muitos refugiados, a maior parte dos refugiados que chegam ou via terrestre, ou via aérea, ou via marítima, acabam indo para São Paulo e ali eles têm um grande centro de recepção onde eles são encaminhados para os locais, né? Sejam locais para eles poderem dormir, não é? Ou para eles poderem... A residência para refugiados é uma coisa complicada, né? Porque existe a Casa do Migrante, quer dizer, as prefeituras têm albergues, mas eles têm muita dificuldade de ficar em albergue, porque nos albergues estão as pessoas de rua, né? Numa condição ainda mais agravada, né? De vulnerabilidade que eles próprios, né? Então, o que existe é que eles acabam recebendo ajuda, muitas vezes conseguem alugar alguma coisa mais simples, né? São encaminhados para... O Sistema S tem um papel muito importante, né? O SESC, o SENAI, o SESI, que ajudam a treinar essas pessoas para trabalhos que elas podem realizar e se integrar, né? Então, a chegada deles e delas, né, é muito interessante que ela é muito variada. Agora, no caso dos sírios, vale a pena destacar o seguinte: esses sírios geralmente estão chegando via aérea. E eles são acolhidos pela comunidade síria. A comunidade síria tem feito esse papel de acolhimento. Então, nós temos uma grande comunidade síria no Brasil e em São Paulo, especialmente. E do ponto de vista religioso, a gente tem islâmicos e cristãos ortodoxos. Então, essas duas comunidades têm feito um papel muito importante, né? É um papel assim, semelhante ao que a Igreja Católica faz com a Caritas, na recepção dos sírios também, né? E aí, digamos, a rede, né, da religião, que é propiciada pela religião, tem contribuído muito também para a integração dessas pessoas. Professor Gilberto, para a gente é uma honra, um prazer recebê-lo aqui, né, conversar sobre a questão dos direitos humanos, que muitas vezes o senso comum confunde a questão de direitos humanos com uma questão da questão da criminalidade. Sim. Acha que se resume a isso, mas nós estamos percebendo que os direitos humanos são muito mais amplos. Os direitos humanos, eles garantem que pessoas que têm as suas vidas totalmente desestruturadas, em cenários de guerra ou de perseguições políticas, ou cenário de perseguição do narcotráfico, Sim. como é o caso da Colômbia. Sim. As Farc perseguem pessoas, os colombianos que vêm para cá são perseguidos por essas organizações criminosas, paramilitares. Tem acontecido muito na América Central também, né? As marras, né? As pandilhas, como se diz, né? Os grupos organizados, né? Ligados ao narcotráfico, expulsando pessoas. E aí a gente tem e os direitos humanos servem então para acolher essas pessoas que são pessoas como a gente, né, que trabalham, criam suas famílias, seus laços de sociabilidade, né, e do dia para a noite são obrigadas então a ir para um país que elas não falam a língua, não conhecem a cultura, não conhecem a culinária e que não sabem nada sobre a cultura deles. Né? Então, professor Gilberto, foi extremamente esclarecedor. Prazer. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. E eu agradeço a você que está toda semana com a gente no Historicidade. Venha com a gente na próxima semana para discutirmos mais sobre história, sobre vida, universo e tudo mais. Aguardo você na próxima semana.